Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais essa semana, mais esse dia, e nós queremos Te agradecer, Pai, porque é tão bom, Senhor, poder estar aqui com saúde, com vida e com expectativa, Senhor, de poder aprender mais de Ti. Nós sabemos que nós conhecendo, Senhor, a Tua palavra, nós conhecemos mais o Teu coração, conhecemos mais a Tua vontade sobre a nossa vida. Então, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a aceitar a sua palavra, que não haja resistência nos nossos corações, que tudo aquilo que a gente já aprendeu, quem sabe, a gente não venha endurecer o nosso coração, mas que a gente possa abrir para entender a sua palavra e para aceitar a sua palavra, para guardar a sua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós te agradecemos mais uma vez pela irmã Edmeia, pela graça, pela saúde, pela voz que o Senhor tem dado a ela, pelo entendimento, pela revelação da Tua palavra. E conforme os irmãos forem entrando, Senhor, aqueles que já estão planejando, aqueles que estão correndo para chegar, Senhor, abençoa, aplana o caminho de todos e que o Senhor nos ajude a estar concentrado aqui. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmã Edmeia. Então, vamos lá. Eu convido os irmãos, as irmãs, a abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículos 3 ao versículo 5. Onde está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Nós falamos mais sobre o assunto predestinação na semana passada, e hoje nós traremos mais o assunto eleição, que foram os dois que nós ficamos de ver. Então, quando a eleição deixa claro sempre a ideia de que Deus escolheu algumas pessoas, mesmo antes do nascimento de seus ancestrais, para serem seus filhos. Essas pessoas devem compartilhar a natureza de filhos. Olha, se nós observarmos esta palavra aqui, está assim: Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele. Aqui tem eleição e predestinação, mas tudo converge para um fim, e o fim é o que está escrito em Romanos 8, no versículo 29. Aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que os eleitos serão participantes da natureza divina. O lado oposto da eleição é a reprovação. Entre os calvinistas e os arminianistas, as duas correntes maiores sobre esse assunto, existe tanto estudo e, no final, a conclusão
é que a eleição é para a vida eterna, para a transformação segundo a imagem de Cristo, o qual o eleito de Deus, ele é o descendente que herda a promessa que, aliás, foi feita ao descendente. Olhe que quando nós vemos a palavra de Deus para Eva, ele diz: o descendente que esmagará a cabeça da serpente. É o descendente. Quem está em Cristo está no descendente. Romanos 8 ensina claramente que a eleição faz parte do Evangelho e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A eleição se baseia na vontade divina, não no mérito humano. Foi estabelecida segundo o propósito divino, predeterminada na mente de Deus, como nós vimos aqui em Efésios 1, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Aí nós vemos que o objetivo de Deus não é a nossa salvação. O plano de Deus não é que sejamos salvos. O plano de Deus é que sejamos santos. Mas, como ninguém pode ser santo sem antes ser salvo, e ninguém pode se salvar, Deus vai lá de graça, pela sua bondade e misericórdia, e nos salva. Uma vez salvos, então ele nos dá o seu Espírito, para, junto com esse Espírito, trabalharmos a santificação. Assim, mais uma vez eu repito, a eleição se baseia na vontade divina, não no mérito humano. Foi estabelecida segundo o propósito divino, predeterminado na mente de Deus, como vimos aqui em Efésios 1. Como poderemos discutir o que Deus determinou antes da fundação do mundo? Não podemos. O que está escrito em Romanos 8, no versículo 30, é o seguinte: e os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A eleição é antes da fundação do mundo. A eleição visa indivíduos e não nações. A eleição deve ser confirmada, como está escrito em 2 de Pedro 1, no versículo 10, que nós acabamos de estudar. Quando Pedro diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós vimos isso semana passada. Essa é a vontade de Deus. Uma vez que nós precisamos fazer a vontade de Deus para a glória de Deus, é nós levarmos vida que possa confirmar a nossa eleição. Isso porque a eleição é para a glória de Deus, porque é um trabalho de Deus e só implica em graça para seres humanos e não para uns, mas para todos os que receberem, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca.
Essa é a vontade de Deus. Nós vamos andando e eu creio que isso vai ficando cada vez mais claro. A eleição é conferida pelo Espírito Santo. Por isso, só estes terão o Espírito e produzirão frutos. Por isso, Jesus diz que serão reconhecidos pelos seus frutos. Vocês lembram de uma atitude de Deus muito clara? Deus já tinha o homem no seu coração, já estava tudo preparado no coração de Deus. Ele criou todas as coisas, todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, todos os astros, tudo quanto é planeta e cometa e tudo mais. Depois, a Bíblia diz que Deus viu que era tudo muito bom. Então, Deus diz, façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Se você observar, tudo que Deus fez, ele fez pela sua palavra. Se você olhar direitinho lá em Gênesis, você vai ver que Deus não botou a mão em nada. Em nada. Haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas. Haja firmamento no meio das águas. E ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Produza a terra, erva. E assim ele foi fazendo tudo pela sua palavra. Animais, que a terra produza, que venham animais, que venham ervas, e frutas, e flores, e tudo mais, tudo pela palavra de Deus. Quando foi na hora de fazer o homem, Deus diz, façamos. Ele não diz, terra produz o homem. Céus produz o homem. Ele, façamos agora o homem. Ele não disse um homem. Ele diz, o homem é o ser humano. Como a nossa imagem e semelhança. Você acha que o hipopótamo foi feito a imagem e semelhança de quê? Do hipopótamo, porque Deus já tinha criado o hipopótamo na sua imaginação. E tudo Deus foi dando a forma de acordo com a sua palavra. Mas o homem, ele disse, a nossa imagem e semelhança. Você acha que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança para entregar na mão do diabo para povoar o inferno? Uma coisa eu sei, Deus não é idiota. Mas Deus plantou aquele lindo jardim, botou o homem e deu a ele o grande privilégio da escolha. Deus nunca vai tirar do homem o privilégio da escolha. Ele tem que decidir. Deus disse aqui, de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma. Porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas ele não disse o que aconteceria se o homem comesse da outra. Porque ele disse, de todas pode comer. Então, o homem tem o direito de escolher. Você vê que a escolha que o homem fez foi tão horrível que ele foi expulso do Éden. Então, meus irmãos, o que nós precisamos saber é que os frutos que nós vamos produzir têm que ser frutos de vida, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus ficou estragada, deturpada pelo pecado, mas existe ainda uma conexão. O homem nasceu para adorar. Se ele não tem o Espírito Santo, ele vai adorar a pedra, adorar o bar, vai adorar os astros, vai adorar o mar, vai inventar deuses para adorar, mas ele vai precisar adorar porque ele nasceu para adorar. Normalmente,
Nós achamos difícil compreender a eleição. E essa doutrina atravessa a Bíblia inteira e nós esquecemos que somos filhos de Deus por adoção, enxertados em Abraão. Por isso mesmo, herdeiros da promessa, e então somos salvos pelo sangue do Cordeiro Redentor. Precisamos ser humildes para aceitar. Por natureza, nós não somos filhos de Deus, nós continuamos pecadores. Por nós mesmos, nós não temos direitos. Amor e a ira de Deus são dois polos da mesma verdade. Mas a escolha não está na mão de Deus. A graça, sim. Mas a escolha é nossa. Nós somos eleitos? Somos. Recebemos o amor? Recebemos. Recebemos a salvação e vamos buscar raízes de eleição ou predestinação como explicação para sabermos sobre o propósito de Deus. Na maioria das vezes, é imaturidade. Nós precisamos aceitar a verdade. Agora, querer que Deus explique. Você lembra? Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Depois que aconteceu aquela catástrofe na vida dele, falência financeira total, luto total, perdeu a saúde e tudo mais, ele começou a perguntar. Começou a buscar explicações. Perguntou tanto, quando Deus começa a perguntar, Deus leva Jó a olhar as coisas em volta dele, a olhar para as coisas pequenas. Olha o hipopótamo. Olha para o hipopótamo. Olha para o crocodilo. Olha para o avestruz. E assim Deus vai falando, levando Jó a olhar as coisas pequenas, porque Jó estava nas filosofias do que os seus amigos trouxeram, buscando o conhecimento de coisas altíssimas. E, no final, Jó diz para Deus, eu te conheci de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, eu não estou mais olhando para os rebanhos que se foram, nem para os filhos que eu enterrei, nem para a saúde que eu perdi. Eu te vejo tão perto de mim na tua criação. Você vai ver que Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Porque nós não precisamos de respostas, nós precisamos de fé. Agora, se a Bíblia nos ensina que nós somos predestinados para Deus, que nós somos eleitos para sermos filhos de Deus. Agora nós queremos que Deus nos explique por quê e o que é isso. Será que não é falta de humildade? Em Efésios 1, 4 e 5, fica bem claro quando Paulo diz especificamente aos crentes de Éfeso que Deus nos escolheu, versículo 4, e nos predestinou, versículo 5. Como que Deus fez isso? Não é da minha conta? O dia que for da minha conta, ele vai me dizer. A Bíblia não diz que somos escolhidos dentre os seres humanos. Nunca! Apenas diz que somos escolhidos entre todos os seres criados, pois só nós, os homens, somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Eu quero que você me diga, será que o fato de Deus ter feito o ser humano de uma forma tão peculiar já não é uma forma de eleger entre todos os seres vivos um ser diferente para dominar sobre todos os seres? Lá no Salmo 8, você vê o rei Davi falar sobre isso, quando ele diz, no Salmo 8, ó Senhor, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Será que isso não é a escolha entre todos os seres vivos? E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando você lê isso aqui, isso está bem claro, que entre todos os seres vivos que povoam a terra, o homem é eleito por Deus para ser feito à imagem e semelhança de Deus. Deus falou, Deus tocou, Deus soprou o seu interior no homem. Isso faz do homem um ser eleito no meio da sua criação viva, um ser especial. E para que Deus nos elegeu para ele, é só por isso que ele botou em nós o fôlego dele. Deus soprou o seu hálito, o seu interior em nós. Sopro. O sopro que está em nós é de Deus. Por isso, lá em Eclesiastes diz, e o corpo volte ao pó, à terra, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso não é dito para nenhum animal. Por mais que você goste do seu cachorrinho, para nenhum vegetal, por mais linda que seja a rosa ou a orquídea, isso é só para o homem. Deus o elegeu de uma forma tão peculiar entre todos os seres que ele criou. Nós fomos eleitos. Nós vemos que ele, por ser eleito, nós, por sermos eleitos e predestinados, nós nascemos com o destino de ser filhos de Deus. Então, nós temos o direito de escolha, como no Éden. Uma vez que Deus nos escolheu, ele nos predestinou. Preste atenção. Vamos pensar aqui num presidente. Presidente Getúlio Vargas. Foi eleito, predestinado para ser o presidente da República. Não é? Ele foi eleito presidente e ele foi eleito para ser presidente, não foi para ser governador. Então, ele foi predestinado para a presidência. Mas teve um dia que ele não quis mais. Getúlio Vargas, resolveu morrer. E o Jânio, que também não quis mais. Não vamos muito longe. Tanto aparato para eleger um papa,
elegeram o Papa Bento, ele não desistiu. Ele foi eleito para ser Papa, predestinado para dirigir a Igreja Católica Apostólica Romana. Não desistiu? Ele fez a escolha dele. Eu não estou dizendo que ele escolheu errado nem certo. Nem ele, nem Jânio, nem ninguém. Eu estou dizendo que a pessoa é eleita porque ela tem um destino. Por exemplo, se nós vamos agora escolher entre todos os candidatos, um candidato, vocês estão aí nos Estados Unidos, tem o Biden e tem o Trump. Um deles será eleito, mas será eleito para quê? Não é para ser governador da Califórnia, nem para ser prefeito de Orlando, é para ser o presidente. Esse é o destino dele. Foi eleito. Quando ele é eleito, já é predestinado para aquele cargo, mas quando chega lá, ele pode dizer, não quero mais, já era. Por isso tem um vice para substituí-lo. Aí é que eu digo, você tem o direito de escolher. Você foi eleito, está na cara que você foi eleito porque você é um ser humano. Você não é macaco. Já tentaram desfazer isso, dizendo que o homem vem do macaco. Só se a mãe de quem inventou isso, que é macaca. Deus fez o homem e fez a sua imagem e semelhança. Esta é a escolha de Deus. Esta é a eleição de Deus. E ele nos criou para ele. Esse é o destino do homem. Mas o homem tem direito à escolha. A escolha é consciente até o final. Mesmo no pecado, o homem poderá dizer não, o homem poderá dizer sim. Ele nos escolheu. A salvação começa com Deus. Não é? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós e vos predestinei e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Lucas 10. Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, vamos lembrar. Quando houve o pecado lá no céu, Deus não moveu um dedo para redimir os anjos caídos. Caiu, virou demônio, já era. Mas assim que o homem caiu no Éden, Deus, na hora, abriu a boca e prometeu a redenção. Por quê? Porque o homem é eleito deles. O ser humano é eleito dele. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem o sopro do interior de Deus. Pronto. Não foi anjo, não foi um animal, foi o ser humano. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 8. Por um pouco menor do que Deus o fizeste. É isso que está escrito. Você quer que eu lhe diga? Existe um homem assentado à direita de Deus com autoridade sobre todo o universo. Este homem é o Senhor dos céus e da terra. Como ele é Deus, é Senhor dos céus. Como é homem, é o Senhor da terra. Jesus Cristo subiu com aquele corpo, cabeça, tronco e membros, que ele estava falando com os seus discípulos. Este homem está sentado à direita de Deus. Ele nos representa a cada um de nós. Nós somos os eleitos. Nós não somos os eleitos de Deus porque nós somos bonzinhos. Não, é pela graça de Deus, porque antes que ele fizesse o mundo,
Ele já tinha nos escolhido. Por isso, Deus não quer que nenhum se perca, porque Ele nos criou para Ele. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Deus nos escolheu muito antes que Ele criasse o mundo. Tudo começa nele. Nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos, com o objetivo de sermos santos. Com o objetivo de sermos santos. Deus nos escolheu para sermos santos. Não foi para sermos evangélicos, não foi para sermos famosos, não foi para sermos ricos, foi para sermos santos. E quando nós não aceitamos essa escolha, nós jogamos fora a nossa predestinação. Nós fomos eleitos por Deus com o objetivo de sermos santos. Agora, eu elejo o pastor Maurício para ser governador do Rio de Janeiro, que Deus o livre. Aí, depois que ele está eleito, ele diz, eu não quero, eu quero ser prefeito de Nova Iguaçu, que Deus o livre também. Que isso? Está tudo errado, ele foi eleito e o destino dele era governador. Quantas vezes eu sou homem, eu sou eleito entre todos os seres vivos, mas eu não quero ser santo. Mas você está eleito para isso. Eu não quero. Então você não vai ser nada. Porque o seu destino era esse. É isso e isso, e acabou. Ou você é santo ou é santo. Deus não escolheu você para outra coisa, a não ser para você ser santo e irrepreensível perante Ele. O objetivo de Deus é que nós sejamos santos. Vemos a Trindade Santa trabalhando em nós. Na direção do Pai, você está salvo. Desde que Ele o formou, você está salvo. Porque Ele olha para você e vê o seu futuro. Mas isso não é tudo, porque na direção do Filho, você está salvo quando Ele morreu a sua morte lá na cruz. Ele tirou a morte de você. Mas na direção do Espírito, você está salvo quando você se rende a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Então, você vê os passos, porque Deus lá na frente lhe escolheu, lhe predestinou. Jesus Cristo disse também, mas eu vou morrer a morte dele. Aí o Espírito diz, então, tá bom, mas você vai ter que se render a esse que morreu a sua morte. Então, você vê o trabalho da Trindade completo. Nos bois, não. Nos cavalos, não. Nos pássaros, nos peixes, não. Em você, ser humano, eleito. Eleito de Deus. As pessoas, elas criam tantas teorias, como se Deus tivesse feito alguma coisa tão difícil para ninguém entender. Tão difícil. O evangelho é tão simples. Nós podemos pensar Jesus pregando para aquele povo. Haviam donas de casa, haviam pescadores, agricultores, crianças, comerciantes, todo mundo ouvindo o rabi ensinando. Todo mundo compreendia o que Jesus dizia. Ali não havia nenhum erudito. Por quê? Os eruditos não iam no meio do povo, do povão, da multidão, para ouvir Jesus. E era muita gente, eles queriam chegar perto. Um dia Jesus teve que
entrar no barco para ficar longe, que o povo estava empurrando ele dentro d'água. Isso por minha conta. Então, você acha que Jesus Cristo falava uma coisa difícil, se até as crianças queriam ficar perto dele? Não! Ele se comunicava de maneira fácil, ele queria ser entendido. Quando a Bíblia diz que é o homem, para que dele te compadeças, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e tudo sobre os seus pés puseste. Você viu aonde é que Deus colocou o homem? Em que patamar Deus colocou o homem? Ele, quando diz o homem, ele diz o ser humano. Também não é só para os judeus isso, porque Deus disse para Abraão, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Assim, nós vemos que o que começou lá no Pai, que nos predestinou, nos escolheu para sermos santos, se cumpriu no Filho e segue pelo Espírito Santo por toda a eternidade. O que nós temos que fazer? Única coisa, nos render a Jesus Cristo, mas nos render para que o Espírito Santo comece a trabalhar junto conosco. E nós vamos acrescentando sobre a virtude, o conhecimento, domínio próprio, piedade, piedade, fraternidade, amor, aqueles degraus, não é? Que nós aprendemos. Nós precisamos, Pedro nos diz que é para colocar todo o nosso empenho. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar a nossa santificação. Porque escolhidos para sermos santos. Não podemos desistir, porque nós somos eleitos para isso. Não podemos perder essa oportunidade, mas tem uns que jogam fora. Olha, nós somos criados, feitos por Deus à sua imagem e semelhança. Deus predestinou homens criados à sua imagem e semelhança para que povoem o inferno. Porque Deus ia criar a sua imagem e semelhança para ir povoar o inferno. Você não faria isso. Por que acha que Deus faria? Não. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu em Cristo e nos predestinou para Ele. O pecado é acidente de percurso, mas não é uma regra para os escolhidos de Deus, não é? A eleição se refere ao povo e a predestinação fala da proposta, fala do objetivo de Deus. O objetivo de Deus, quando Ele lhe criou, meu irmão, Ele elegeu você entre todos os seres que Ele criou. Pense que os seres que Ele criou, para Ele, para você ser, você já é feito à imagem e semelhança dEle. Ele não ia predestinar nenhum da sua imagem e semelhança para povoar o inferno. Então, não tem predestinação para Deus e predestinação para o diabo. Não existe isso. Isso é criação de mente carnal, de todo tipo de teologia, cada um pode ter a sua. Você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo com o objetivo de ser santo.
Quando Deus me formou no ventre da minha mãe, ele trouxe à luz aquilo que já existia no coração dele desde antes da fundação do mundo. Ele me elegeu para a sua glória como filho. Por isso, ele me fez à imagem e semelhança dele. Se eu tivesse sido gerado no ventre de uma elefanta, logicamente não seria escolhida, não passaria na eleição, não seria eleita para a glória de Deus, porque não teria a sua semelhança. Quando o Pai nos dá o Espírito, é para que ele nos transfigure na imagem do Filho, porque o pecado deformou. O Espírito vem para restaurar, para recriar, para fazer novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. É isso que ele diz. Ele vem pelo seu Espírito habitar dentro de você. Pense. Se ele me predestina, me dá o seu Espírito para ir para o inferno. Onde já se viu isso? Ainda tem quem acha que uns são predestinados para o inferno. Isso é a mente carnal das pessoas que leva a duvidar da maravilha de Deus. A morte, meus irmãos, estragou a imagem, mas tudo é refeito. Ele é o oleiro. Lembra? O oleiro está fazendo o vaso. O vaso sai da forma, se estragou na mão do oleiro. O oleiro jogou fora o barro? Não. Ele amassou, fez uma bola de barro e tornou a fazer outro segundo lhe veio no coração. Foi isso que aconteceu com o homem. Está escrito que o homem, quando Deus mandou Jeremias lá na casa do oleiro, foi exatamente por causa disso. Ele disse, desce à casa do oleiro. E Jeremias foi lá. E ele diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, o barro se estragou. E Deus pega esse mesmo homem, que estava feito à sua imagem e semelhança, mas estava estragado, porque Deus fez o homem do barro. O barro ali representa o homem, e ele tornou a fazer o homem segundo lhe apraz. É só isso. Porque o propósito dele é que nós sejamos filhos. Assim, Deus faz o barro, ou faz o vaso, que somos nós, e põe dentro de nós o tesouro precioso. Porque com os seres humanos é diferente. Nós fomos eleitos para sermos filhos e predestinados para a glória do Pai. O nosso destino é a glória do nosso Pai. Fomos eleitos para isso. Quem foi eleito? Ser humano. Dentre toda a criação de Deus, só o humano é eleito. Pode tratar como quiser seu cãozinho, seu gato. Tem gente aí até criando cobra. Mas só o ser humano é eleito por Deus, predestinado para a glória dele. Meus irmãos, Deus fez tudo pela palavra, mas o ser humano vem com a palavra, mãos
e Deus dentro dele coloca o seu interior. Isso é eleição com predestinação. Toda eleição insere uma predestinação, porque a predestinação é a proposta e a eleição se refere ao povo e com uma proposta. Então, eu não sei, eu creio que enquanto houver igreja na terra, essas perguntas de eleição e predestinação continuam chegando. Mas eu ainda creio que é muito mais fácil do que as pessoas querem. Por isso, meus irmãos, semana passada fizemos um estudo sobre predestinação, hoje sobre eleição, e assim eu cumpri o meu dever porque eu tinha prometido. O que eu sei é isso. E mais do que isso, eu não sei. Sou discípula de Jesus Cristo e discípulo é aprendiz. E eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Amém.